Olá, meus queridos, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos refletir um pouquinho na palavra de Deus. O texto é João capítulo 3, ainda estamos por aqui em João 3, versos 16 até o 21, que dizem assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal odeia a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Eu quero falar com você hoje sobre 4 certezas que nós encontramos aqui dentro desse pequeno trecho da palavra de Deus. João 3, 16 a 21. Vamos direto a estas certezas para não nos delongarmos muito. A primeira certeza é que Deus te ama. Não é isso que o texto diz? De forma bem clara, o texto diz que Deus amou o mundo. E nós nem precisamos recorrer a um aprofundado exercício de interpretação bíblica para chegarmos à conclusão de que mundo aqui quer dizer as pessoas. Todas as pessoas, incluindo a mim, incluindo a você. E a prova de que ele nos ama reside no fato de ele ter enviado o seu Filho unigênito para sofrer em nosso lugar. E lá em Romanos capítulo 5, verso 8, nós lemos exatamente isso. Lemos lá que Deus prova o seu amor para conosco. Como? Pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Então, Deus nos ama, Deus te ama. Essa é a primeira certeza que nós encontramos nesse texto. A segunda certeza é que você pode ter a vida eterna. Todo aquele que nele crê, diz o texto, tem a vida eterna. Todo aquele que nele crê tem a vida eterna, diz claramente aí. Eu não sei se você conhece a história de Zaqueu. Se não conhece, pode passar a conhecer. Está lá em Lucas capítulo 19, apenas os 10 primeiros versículos. É uma pequenina, porém enorme, grande história, com grandes lições para nós. Zaqueu, diz lá o texto, era um homem pecador, entre aspas, e ele praticava um tipo de pecado que causava indignação em todo mundo. O pecado de Zaqueu era se apropriar indevidamente do que era dos outros, porque ele era um cobrador de impostos, um publicano, era o chefe deles e, segundo era costume lá naquela ocasião, ele cobrava mais impostos do que se deveria cobrar. Talvez até por isso fosse um homem rico, já que Jericó era uma cidade muito próspera, e certamente gerava muitos impostos. Então esse homem era um homem odiado pelas pessoas, marginalizado. Mas um dia Jesus passou por ali, Zaqueu teve encontro com ele, Jesus foi ao encontro de Zaqueu, Jesus foi passar a noite, dormir, repousar na casa de Zaqueu, e Jesus salvou Zaqueu. E depois ele explicou dizendo que era para isso mesmo que o Filho do Homem viera, para buscar e salvar os que se haviam perdidos. Então, eu também posso ser salvo. Você também pode ser salvo, nós também podemos ser salvos, podemos ter a vida eterna. Jesus salvou um dos ladrões que foi crucificado ao seu lado quando este manifestou fé nele. Mestre, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E aí Jesus diz assim, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então, você pode ter a vida eterna. O texto garante isso. A palavra de Deus garante isso, Jesus garante isso. Mas há uma terceira certeza, nós encontramos no texto. É a certeza de que você precisa crer.
Está bem claro aí também, né? Todos podem ser salvos, mas é preciso crer, porque ninguém será salvo sem crer em Jesus. Em João 1, versos 11 e 12, nós lemos que Jesus veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Entretanto, a todos quantos o receberam, a estes ele deu o poder de serem feitos filhos de Deus. Quem são estes? São os que creem no seu nome. Quando Paulo e Silas estavam presos lá na cidade de Filipos, depois de alguns acontecimentos não naturais, né? Acontecimentos da parte de Deus, o carcereiro de Filipos faz uma pergunta para Paulo e Silas: senhores, o que eu devo fazer para ser salvo? E Paulo e Silas responderam assim: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e tua casa. Então é preciso crer. Você precisa crer nele, em Jesus. Precisa crer que ele, Jesus, é o Salvador e não há outro, somente nele. E crendo nele, se entregar em seus braços para que ele o leve a salvo até chegar ao céu. Então você precisa crer. Então olha, 3 coisas, 3 certezas já. Deus te ama, você pode ter a vida eterna, você precisa crer. E aí nós chegamos à 4ª certeza, que é a certeza de que quem crê vem para a presença de Jesus. Não tem ninguém que possa dizer: eu entendi que Deus me ama, entendi que eu posso ter a vida eterna, entendi que eu preciso crer, então eu creio, hoje eu creio, mas eu digo que creio aqui e vou sair para viver longe de Jesus, longe da presença de Jesus, fazendo tudo aquilo que a minha carne pede, que o mundo pede, que o mundo oferece. Não. Quem crê, quem recebe essa obra de Deus na sua vida, essa bênção de crer, de chegar à fé, essa pessoa vem para a presença de Jesus. Aquele em cuja vida Deus se manifesta concedendo a fé que salva, essa pessoa recebe também o desejo de estar perto de Jesus, de seguir a Jesus. Foi assim com o gadareno, aquele endemoniado, né, que Jesus libertou. Ele não pôde estar fisicamente acompanhando Jesus como os discípulos naquela ocasião, mas ele permaneceu perto de Jesus, na presença de Jesus, servindo a Jesus, fazendo aquilo que Jesus o mandara fazer. Jesus diz a ele assim: olha, vai para os seus e anuncia quão grandes coisas Deus te fez. E ele saiu ali pela região de Decápolis, 10 cidades, anunciando quão grandes coisas Deus lhe havia feito. Foi assim com o cego de Jericó. Depois que Jesus o curou e o salvou, ele deixou a sua capa e seguiu a Jesus pelo caminho. E foi assim com cada pessoa que creu. E é isso que o nosso texto que nós lemos aqui inicialmente, João 3, 16 a 21, diz que acontece com quem crê. Ele vem para a luz a fim de que as suas obras, agora novas obras, feitas em Deus, sejam manifestas e honrem ao Senhor que o salvou. Então, Deus te ama, você pode ter a vida eterna, você precisa crer. E o sinal, um grande sinal que você realmente entendeu, chegou à fé que salva, foi salvo, é o desejo de estar vivendo na presença de Jesus, em obediência a Jesus. Então, Deus te ama, Deus quer lhe dar a vida eterna, você só precisa crer e entregar a sua vida para Jesus. Eu quero terminar com uma historinha. Conta uma historinha de um soldado cristão que sempre manifestou a sua fé em Jesus. Imagina, né, lá no meio dos soldados, ele cristão, com muita ousadia, sempre manifestando a sua fé em Jesus. Às vezes recebendo muitos deboches por causa da sua fé. Acontece que um dia esse soldado foi ferido em batalha. E quando ele estava ali para morrer, alguém sem nenhuma misericórdia, naquele momento da sua morte, chega para ele e pergunta sobre as suas convicções. E agora? E agora? Quais são as suas convicções? Você está para morrer. Sempre manifestou aí a sua fé. Mas agora Deus permitiu que você recebesse uma bala e vai morrer. Quais são as suas convicções agora? E ele respondeu assim: olha, eu estou convicto
de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente século, nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-me do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Ele me ama, e nem a morte pela qual vou passar daqui a pouco poderá me separar do seu amor. Daqui a pouco estarei lá juntamente com ele. Quando o seu dia chegar, você não gostaria de partir com esta mesma convicção? Bom, né? Entrega a sua vida para Jesus. Creia nele e entregue a sua vida para ele. Deus te ama, você pode ter a vida eterna, você precisa crer, e o grande sinal de que você creu de verdade é o desejo de estar na presença de Jesus, fazendo a vontade de Jesus, ou vir para a luz, na linguagem do texto que nós lemos. Deus abençoe a sua vida e que o Espírito de Deus aplique essa palavra ao seu coração. Amém.